Fala, povo, beleza? Estamos aqui para falar de hibridação do carbono hoje, que é uma parte que eu gosto particularmente muito, tá? É difícil cair do jeito da montagem, de onde sai a hibridação, mas os conceitos derivados da hibridação são muito importantes. O que acontece? A hibridação, na teoria, tapa buraco, porque a gente sabe que na prática eu tenho um tipo de ligação acontecendo, uma geometria que eu observo, que é experimental, só que quando eu vou ver os orbitais, eu vejo que isso não bate. Então eu tive que arrumar uma teoria, que é de fundamento matemático, que explica por que eu vejo uma geometria X, onde tem que ter uma geometria Y, por exemplo. Tá? Então vou explicar isso step by step para vocês. Vou pegar alguns casos para mostrar quais são os tipos de carbono que eu posso ter. Tá? Eu tenho carbonos da seguinte maneira: eu tenho composto de carbono que tem quatro ligações simples, ou quatro ligações sigma, que eu falo também. Isso é um ponto que eu vou passar agora para vocês também, a ligação sigma e ligação pi. Já falei isso lá em ligação já, mas sigma é a ligação entre orbitais frente a frente. Em outras palavras, e mais fácil, é a primeira ligação entre dois átomos, tá? Só que eu tenho também carbonos que fazem ligação que não são só sigma. Por exemplo, no formol, que é o metanal, eu tenho ligação sigma CH, sigma CH, sigma CO, só que tem uma segunda ligação. As segundas ou terceiras ligações são chamadas de ligação pi. São as ligações entre orbitais paralelos, tá? Entre orbitais lado a lado. Bom, tem também aquele caso do carbono que faz uma ligação tripla, tipo no HCN, onde esse carbono faz duas ligações sigma e duas pi aqui das ligações dupla e tripla. E tem um terceiro caso ainda, que é igual acontece no CO2. Não um terceiro caso, quer dizer, não um quarto caso, é um terceiro caso, né? Que também tem duas sigmas e duas pi, só que ele faz duas duplas no caso. Também é possível. Então, esses são os três casos que eu tenho. Eu tenho carbonos que fazem quatro ligações sigmas e zero ligações pi. Eu tenho carbonos que fazem três ligações sigma e uma ligação pi. E tenho carbonos que fazem duas ligações sigma e duas ligações π. O que eu tenho que fazer agora é saber o que acontece para que eles tenham essas características diferentes de geometria. Porque eu sei que esse carbono que faz 4 sigmas e 0 π, ele é tetraédrico. Esse carbono que faz 3 sigmas e 1 π é trigonal plano. E esse carbono que faz 2 sigmas e 2 π, ele é linear. O que acontece então para ele ser isso aqui? É isso que a hibridação vai explicar para mim. Para isso, vou ter que recorrer a um fundamento que eu passei lá na parte de ligações para vocês e de distribuição eletrônica. O carbono, o átomo de carbono, né? Ele tem naturalmente 6 prótons e 6 elétrons. Então eu posso dizer que quando eu faço a distribuição do carbono, eu vou encontrar um S2, ou seja, 2 elétrons no orbital S da camada 1, 2s2 e 2p2, os 6 elétrons distribuídos. E geralmente, a gente sabe que na ligação química o que importa é a última camada, que é a camada de valência. Então eu vou pegar aqui esse carbono e vou desenhar os orbitais dele para ficar mais fácil. Carbono natural. O que eu chamo de carbono natural? É o carbono que eu encontro na tabela periódica. Esse cara, eu vou chamar ele de estado fundamental. Ok? É o estado tal qual eu encontro na tabelinha periódica. Então lá eu vou ter um orbital 1s, lembra que é um quadradinho? E 3 orbitais p. Aqui bonitinhos. Então eu vou botar o elétron aqui na cor rosa. Então eu tenho 2 elétrons no orbital s, um para cima, um para baixo. E no orbital p eu tenho mais 2. 2s e 2p. Só representa a última camada, tá, gente? Então é só a camada de valência que eu estou desenhando ali, tá?
Beleza? O que eu faço agora a partir disso? Eu vejo que tem um problema aqui. Lá no Kekulé eu já falei com você que o carbono faz 4 ligações. Porém, lá quando a gente falou de ligações químicas, eu falava que na ligação covalente eu tenho que ter o número de elétrons livres ou desemparelhados igual ao número de ligações que eu vou fazer. Porque eu não consigo fazer ligações com elétrons desemparelhados. Tem que desemparelhar esse elétron. Entendeu? Então, como é que eu faço essa brincadeira aqui, essa jogada? Simples. Eu vou pensar que nessa situação, o nosso amigo carbono, ele dá um pequeno ganho de energia, tá? Então é como se a energia viesse do além aqui e excitasse o elétron. Então vem um pouco de energia. Como é que vem essa energia? Sei lá, forma de luz. Tem vários jeitos dessa energia vir. Só que essa energia vem naturalmente, ela é dada para esse elétron, que está no orbital S, ele é promovido para um outro orbital, que eu vou gerar então aqui o famoso estado excitado ou ativado, tá? Que é a mesma coisa. E aí, nessa situação, vou só fazer um Ctrl+C para agilizar o processo, eu vou gerar o seguinte quadro aqui, ó. Eu tenho esse elétron que estava aqui, foi promovido lá para o orbital P. Ué, rapaz, como é que fica agora? Agora fica legal, porque eu tenho 4 elétrons emparelhados. Os 4 podem fazer ligação. E aí, a partir desse estado excitado, que eu vou fazer o estado hibridizado. Só para ficar claro para vocês, vou só colocar aqui que é SPPP, SPPP. Aí você fala assim, pô, mas aí já está explicado, porque se está desemparelhado, está tudo certo. A questão é o seguinte, não sei se você lembra, o orbital S é uma bola, é uma esfera, tá? O orbital P parece uma hélice. Eu não posso ligar com o orbital S com o orbital P, que são tão diferentes, e ter ângulos iguais, igual aqui no tetraedro. Como é que eu explicaria isso? Eu só posso ter ângulos iguais se os hidrogênios estão ligados a orbitais iguais do carbono. E aí que entra a hibridação. Eu costumo falar com meus alunos que é igual massinha de modelar. Se eu pegar uma massinha amarela e misturar com a massinha verde, amarelo e azul, perdão, não fica verde, se eu não me engano? É isso mesmo, né? Então, o que acontece? Se eu pegar isso aqui, então, um orbital S com 3 orbitais P e misturar, eu formo um orbital novo. É isso que a gente vai ver agora. Como é que funciona, então, os casos de hibridação para cada geometria? Então, para cada caso de ligação do carbono. Eu vou ter primeiro aqui o carbono sp3. Hibridação sp3. Já vai guardando que é quando eu tenho 4 sigmas e 0 pi. Vou mostrar por quê. O que acontece? É o caso do CH4, por exemplo, tá? Que eu mostrei ali em cima. Nesse caso, eu vou pegar aqui, toda vez eu vou usar o estado excitado que eu já fiz antes, explicado, a partir dele para a explicação ficar mais rápida. Eu tenho estado excitado, que eu já falei para vocês, e agora eu vou fazer o que eu chamo de estado hibridizado. Ou hibridado, você que sabe, tá? Ou híbrido. Nele eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar o número de orbitais que fazem ligação sigma. Então eu vou juntar aqui orbitais que fazem ligação sigma. Como é que eu faço isso? Não são 4 sigmas? Vou juntar 4 orbitais. Aqui são todos. Por acaso são todos. Então, o que isso vai gerar para mim? Vai gerar o seguinte, ó. Quando eu fizer isso aqui, foi mal, gente. Eu vou só copiar para ficar mais rápido de fazer também, ó. Eu vou juntar esses caras. Eita. E vou formar
um bloquinho só. A grande questão, pessoal, erra muito, é isso, não vai ficar SPPP. Quando eu junto as massinhas de modelado, fica uma nova cor. Aqui vai ficar uma nova cor também, vai ficar um SP3, um SP3, um SP3 e um SP3. 4 orbitais SP3. E aí, qual que é o grande macete da história? Quando eu faço isso aqui, o orbital SP3 ele vai gerar para mim, deixa eu botar em outra cor aqui para ficar bonitinho. Ah, eu gostei desse vinho aqui. Ele vai gerar para mim ângulos de ligação de 109 graus e 28 minutos e geometria tetraédrica. Então, quando eu somo uma esfera com 3 hélices, vamos dizer assim, né, eu gero uma geometria tetraédrica com esse ângulo de ligação. E isso explica tudo da hibridação SP3. Então, bacana demais. Assim, tem DMS, mas e o outro caso, que é o SP2? Beleza, vamos botar aqui. Hibridação SP2. Vai ser o caso das 3 sigmas e uma pi. O que eu faço nessa situação? Cara, eu vou até, se vocês me permitem, vou fazer um Alt Ctrl C aqui, porque a situação é muito similar. O que vai mudar, eu vou mostrar para vocês agora. O estado acetado é o mesmo, como você pode ver que eu já copiei de lá. Só que lembra que eu falei que eu vou ter que copiar ou pegar o número de orbitais que fazem ligação sigma? Nesse caso são só 3. Eu sempre pego do começo, o primeiro, até da vazão. Então, SP2 já resolve para mim nesse caso. Então, eu vou ter que juntar aqui, ó, foi mal, um S com 2 P's, formando 3 orbitais híbridos SP2. O que vai sobrar no final? Bom, vai sobrar um outro orbital aqui, P. Opa. P puro. Esse cara é P puro, que ele não misturou com ninguém. Ele ficou isolado. Então, esse camaradinho aqui, P puro, ele vai fazer ligação π. E isso que é o mais legal. Porque ligação π não é π à toa. Π é P em grego, né? Então, esse cara aqui, ó, faz ligação π. Ligação π é feita somente por orbital P puro. Você pode guardar isso como uma referência. Tá? O P isolado faz a ligação π. E as sigmas quem faz são os orbitais híbridos. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter qual ângulo de ligação aqui? Eu vou ter o ângulo de ligação de 120 graus, uma geometria trigonal plana. Bem simpática. E eu resolvo tudo já. Beleza? Assim, entendi mesmo, mas tá faltando um negócio aí, não tá não? Não tem um outro caso de hibridação? Eu digo para você que tem sim. Vamos aproveitar também aqui para ficar melhor, ó. Fazer um Ctrl C para facilitar a vida de todo mundo. Vocês vão ter tempo de dar print, de parar, de pausar o vídeo. Então, ó, na hibridação SP, que é esse caso aqui, eu vou ter agora duas sigmas e 2 π. É o caso máximo que eu vou ter. Nesse caso aqui, lembra que o estado acetado é o mesmo, só que eu vou juntar orbitais de acordo com o número de ligações sigma. Então só tem duas para fazer. Eu vou juntar os dois primeiros. Vou juntar os orbitais SP. Então, o que vai formar aqui embaixo é algo um pouquinho diferente.
eu vou ter aqui, ó, o orbital, dois orbitais p puro, que fazem ligações π, são duas ligações π, está tudo certo. E os orbitais ali vão ser orbitais sp híbridos. 2. Esses caras vão fazer ligação de 180 graus, o ângulo, por causa dessa soma. E a geometria vai ser geometria linear. Então é bom você ter isso em mente, tá? É muito bom ter isso em mente. O que eu faço a partir disso, pessoal? Tendo isso aqui em mente, o que eu posso fazer é resumir essa parada num lugar só. E aí fica fácil você pensar o seguinte. Deixa eu vir aqui para te mostrar. Uma tabela eu consigo pegar, porque isso que eu mostrei aqui, que é o processo de hibridação, ou de hibridação, ele é pouco cobrado, tá? Não é nem muito pouco. Em São Paulo, algumas universidades cobram. Então o que eu preciso saber? Seguinte, tem lá o SP3, o SP2 e o SP. Então vai ter aqui número de ligações sigma mais π para analisar, a geometria e o ângulo de ligação. Então, ó, ligações sigma mais π. No caso do SP3 são 4 sigmas e 0 π. O SP2 são 3 sigmas e 1 π. E do SP, 2 sigmas, 2 π. Geometria do SP3. Tetraédrica. Do SP2. Trigonal plana. E do SP linear. E os ângulos de ligação vão ser 109 graus e 28 minutos para o SP3, 120 graus para o SP2 e 180 para o SP. E aí tem um negócio que eu gosto de falar que é muito bacaninha. Você consegue sacar isso aqui pelos dedos. É sério, porque olha para sua mão agora, por favor, aí. Faça um 4 para você com a mão, assim, mostrando os dedos. 4 dedos para você. Se eu dei uns 4 dedos abertos, é como se tivesse 4 ligações simples, tá? Quantos espaços tem entre os dedos? 3 espaços. Vou mostrar para você com um desenho que vai ficar melhor. Então tem aqui uma mãozinha aqui, ó. Dois, 3, 4. O dedão tá para trás, tá? Se eu tenho 4 ligações simples, eu tenho 3 espaços aqui no meio. SP3. Se eu tenho... Aí você vai juntar agora 2 dedos, tá? Se eu tenho uma dupla e 2 simples, eu vou ter 2 espaços entre os dedos, SP2. E se eu pegar agora e fizer ou 3 dedos juntos e um separado, ou 2 dedos juntos separado de 2 dedos juntos, eu vou ter um espaço aqui no meio, SP. Então eu consigo ver a ligação tripla ou simples, ou dupla e dupla, e saber qual é a hibridação a partir disso. É um jeito fácil para guardar também, caso você queira uma regrinha para facilitar a sua vida. O que mais cai? Identificar carbono. Dar o carbono na cadeia e falar assim, qual é a hibridação do carbono 5 na cadeia, por exemplo. Você tem que saber identificar o carbono na cadeia, que a gente vai ver ainda, e ver quantas ligações ele faz e quais tipos de ligação ele faz para achar a hibridação. Isso é o mais cobrado. Beleza, pessoal? Então, a nossa próxima aula a gente vai ver um pouquinho de fórmulas moleculares aplicadas. Ou fórmula molecular não, é um tipo.
fórmulas aplicadas em química orgânica. Beleza? Grande abraço então e até a próxima. Valeu!